A todos, boa noite a todos. Eu me chamo Jair, sou coordenador da comunidade de São Pedro e todos nós somos escolhidos por Deus. Cada um, na sua particularidade, foi escolhido para alguma coisa, para servir de alguma forma, porque o Senhor nos ama com amor incondicional e Ele quer que nós estejamos bem próximos dEle. E é por isso que Ele nos chama para perto, Ele nos convida a estar aqui na comunidade, a estarmos juntos, orando juntos, aprendendo um pouco da palavra juntos, porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E nós também temos que amar ao nosso Senhor Jesus. E temos que buscar essa presença do Senhor Jesus porque nós o amamos. Nós temos que estar aqui porque nós o amamos. E esse amor tem que ser da mesma forma que Ele nos amou. Não pode ser diferente. Ele deu a sua vida por todos nós. E nós também precisamos dar um pouquinho da nossa vida ao Senhor Jesus. Sabemos que todos aqui temos família e temos que dividir aí o nosso tempo com a nossa família e com a igreja. A gente tem que saber conciliar tudo muito bem. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus para poder estar conciliando a nossa vida cristã e a nossa vida particular. Temos que ter sabedoria, e é por isso que temos que pedir a Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, né? E ele se dedicou 100% a Jesus Cristo. E já peço que você pega a sua palavra e vá aos Atos dos Apóstolos, Atos 9, de 1 a 22. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai,
porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas no caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentou-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus, o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confuso os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Eu me empolgo muito quando eu vejo a história de Saulo e passa um filme na mente, tudo que Saulo passou por Jesus Cristo, né? Mas antes de tudo isso, Saulo perseguia os cristãos. Ele não achava que estava fazendo nada de errado. Ele era um judeu temente a Deus. Ele procurava seguir as leis do Senhor, tudo corretamente. E pediu para que fizesse isso, né? Pediu para que fosse colocado ele nessa missão de perseguir aqueles que ele achava que estava indo contra o nome de Deus. E ele realizava toda aquela missão de perseguição dos cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava cego por aquilo. Ele tinha a sua visão, mas estava cego por aquela missão de perseguir os cristãos que blasfemavam contra o Deus. Essa era o pensamento dele. Então, ele tinha essa obsessão por perseguir os cristãos, e o Senhor Jesus, quando ele estava indo para Damasco, apareceu para ele e fez com que ele ficasse justamente na condição que ele estava. Ele tinha a visão, mas estava cego por aquela missão que ele queria cumprir. E o Senhor Jesus fez verdadeiramente ele cair do cavalo. Eu acredito que foi daí que surgiu essa expressão, né, de que a gente usa, cair do cavalo, né, quando a gente se dá mal em alguma coisa. E ele verdadeiramente caiu do cavalo e ficou cego. E aí ele ficou na condição que ele estava de verdade. E quando ele perdeu a visão, foi quando ele parou para pensar em tudo aquilo que ele já tinha feito, né? Ele ficou ali 3 dias e 3 noites sem comer nada. Eu acredito que foi muito importante tudo isso para que ele pudesse cair em si, né? E entender que aquela missão que ele estava cego para realizar estava errado. Que, na verdade, Deus tinha um plano bem maior por ele. E o Senhor Jesus, ele nos ama de tal forma que muitas vezes ele faz com que isso aconteça na nossa vida. Muitas vezes nós estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade sei lá do quê.
menos a vontade de Deus. E a gente fica cego mesmo, achando que está tudo bem, que está tudo ok, que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não está. E muitas vezes Deus faz o mesmo que fez com Saulo com a gente. Faz a gente quebrar a cara, para a gente entender que a gente está indo por um caminho que não é um caminho legal, que não é vontade de Deus que a gente siga aquele caminho. Muitas vezes a gente também cai do cavalo, e Deus permite que isso aconteça para a gente parar e entender, perceber que a gente não está fazendo o que é certo. A gente vê muitas pessoas à nossa volta que se dizem ser cristão e têm algumas atitudes que são reprováveis ao nosso Deus. É por isso que a gente precisa rezar muito e pedir muita sabedoria do Espírito Santo, para o próprio Espírito Santo nos mostrar se nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus que eu esteja falando essas palavras que eu estou falando para vocês. A gente tem que rezar muito e pedir muito essa sabedoria do Espírito Santo, para que a gente possa verdadeiramente fazer a vontade de Deus. E Saulo entendeu tudo isso quando ele acabou ficando cego. E aí foi quando Ananias foi de encontro a ele, e o próprio Jesus conduziu Ananias até Saulo, para que ele pudesse fazer com que Saulo recuperasse a vista. E depois disso, Saulo se colocou a serviço. Ele entendeu muito bem que era Jesus Cristo o Senhor, Jesus Cristo era o Messias, o verdadeiro Messias, o Salvador, e ele foi batizado, e daí em diante ele começou a sua missão. Logo no início, as pessoas até tinham medo dele e achavam que talvez podia até ser uma armadilha. Eu acredito que deve ter passado isso no coração de muitas pessoas, que ele estava ali se fingindo ser de cristão para armar uma armadilha, uma emboscada. Na palavra não fala nada disso, mas a gente imagina que talvez as pessoas podem ter pensado nisso, porque eles ficaram meio com o pé atrás quando Saulo começou. Eles falaram: esse daí não é aquele que perseguia os cristãos e veio aqui justamente para fazer isso, né? Perseguir, prender os cristãos. Mas aí a gente sabe da história de Saulo, que se tornou Paulo, né? E se colocou a serviço do Senhor e passou por várias situações bem difíceis: fome, frio, naufrágio, foi espancado até ficar quase morto. As pessoas até imaginaram que ele estava morto e deixou ele lá, mas aí ele levantou, bateu a poeira e seguiu em frente e continuou a sua missão. Diante de tantas coisas bem difíceis que provavelmente a gente não aguentaria, ele suportou tudo isso, e no final de tudo a gente sabe que ele estava preso, e nem por isso ele parou de evangelizar. Continuou escrevendo as suas cartas e orientando o povo de Deus a fazer o que era certo. Então a gente sabe que Saulo passou por muitas dificuldades, mas nem assim ele desistiu, porque ele amava o Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, e ele precisava amar esse Deus que teve misericórdia dele, que fez com que ele enxergasse ali a verdadeira situação dele e pudesse mudar de vida. E aí ele mudou de vida e se entregou por inteiro à missão, e amou o Senhor Jesus Cristo, amou o povo de Deus, a ponto de passar por coisas terríveis e não desistir. E por conta disso ele perdeu a cabeça. Ele foi morto, cortaram-lhe a cabeça, mas ele foi fiel até o fim, que não é fim, que é uma passagem. Com certeza ele foi para a morada eterna, encontrar com Jesus Cristo. Então que possamos ter isso no nosso coração. Tantos homens e mulheres que desde a época de Jesus Cristo até os tempos de hoje, Saulo, que se tornou Paulo, é apenas um exemplo de muitos que passaram por tantas coisas por amor a Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele nos amou primeiro. E se ele nos amou,
E se Ele nos salvou por amor, porque Ele se deu em uma cruz, Ele morreu numa cruz para nos salvar. E demonstrou esse amor gigantesco por cada um de nós. Então, se Ele nos salvou por amor, nós temos mais a que amar esse Jesus Cristo, essa igreja tão rica em pessoas, assim como nós, pecadores, mas que seguiram a sua caminhada de cabeça erguida, sem medo. Às vezes eu acredito que dava até um friozinho na barriga, mas levantava a cabeça e seguia em frente, assim como Saulo, assim como Paulo. Que possamos pedir ao Espírito Santo. Nós sozinhos não somos nada. Nós somos covardes, nós não conseguimos fazer nada, mas com o Espírito Santo de Deus, buscando essa presença viva do Senhor Jesus, que está presente na sagrada comunhão eucarística. Jesus eucarístico é essa força que nós temos que buscar para que a gente possa continuar de cabeça erguida, assim como Saulo. E a gente possa receber essa coroa, assim como nessa coluna da nossa igreja. Então que possamos pedir ao Espírito Santo muita sabedoria, muita força, muita coragem, para a gente continuar a nossa missão, sabendo que momentos difíceis virão pela frente, assim como veio para Paulo e para tantos outros. São Pedro, padroeiro da nossa comunidade, morreu crucificado de cabeça para baixo. A vida não foi fácil para nenhum deles, mas o final de tudo é uma vida ao lado do nosso Deus. E é isso que nós temos que procurar enxergar lá no fim do túnel, a vida eterna que o Senhor nos promete ao lado dele. Então que tenhamos força e coragem e continuemos amando o Senhor Jesus assim como Ele nos amou. E assim como Saulo amou o Senhor Jesus, que também deu a sua vida pelo seu Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.